mensagem oficial, não. É só algo que eu preciso falar com você, porque eu quero bater um papo. Amém? O nosso coração está cheio de coisa, de ressentimentos, de pensamentos que têm guiado a nossa vida. E nós precisamos desfazer disso. A Bíblia é clara ao dizer, meu querido, minha querida, que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. No Salmo 119, verso 105, está escrito dessa forma. Então, se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, Deus nos deu uma lâmpada, mas não só a lâmpada, nos deu também luz. Amém? Nos deu luz, olha só a diferença se eu apagar a luz aqui. Né? Olha só a diferença da imagem. Então, ele nos deu luz. Né? A luz é uma das primeiras criações de Deus depois que ele chega na Terra e a Terra se encontra sem forma e vazia. Ele disse, haja luz. E houve luz. É porque a luz é boa para iluminar, para acabar com as trevas. Então, se o seu coração está em trevas, tudo o que você precisa é da palavra de Deus. Porque ela é luz. Ela vai iluminar o seu coração. Ela vai te conduzir. E quando está escuro, quando não tem a mínima luz, eu morei na roça e a gente sabe o que é isso. Quando está escuro e você vai caminhar no escuro, há muitas preocupações, porque você não consegue enxergar claramente o que está perto de você, o que está à sua frente, o que tem no chão. Passamos perto de pessoas que nem sabemos quem é, no escuro. Mas quando a gente tem uma luz para alumiar o nosso caminho, a nossa estrada, a nossa caminhada, até mesmo nos sentimos mais seguros, mais corajosos. Amém? A escuridão, ela traz medo. A escuridão, ela traz desconfiança, traz insegurança. Algumas pessoas já até se adaptaram a andar no escuro. Mas ainda assim, se você tem a luz, você fica mais fortalecido. Você evita muitos males, né? De pisar em algum bicho, de ser pego de surpresa. E Jesus diz assim, que as nossas obras devem ser feitas na luz da palavra, na luz que Deus nos deu, a palavra dele, para iluminar, para alumiar os nossos caminhos. Os nossos caminhos são, primeiro, os nossos pensamentos, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, amém? As nossas decisões são os nossos caminhos. E a palavra vai iluminar esse caminho, para que nós possamos verdadeiramente ter uma vida com Jesus. Mas nós não vamos conseguir isso andando sem a palavra, andando do nosso jeito. Amém? Não vamos conseguir isso, porque às vezes, quando fica muito difícil, a gente quer oferecer algo em troca, como se estivéssemos pagando a Deus, como se pudéssemos ofertar alguma coisa material que Deus iria se alegrar tanto, 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 que Ele iria nos abençoar. E não é isso que Ele quer. Amém? Se você tem um bem precioso na sua vida, eu vou te falar, é a sua vida. O bem mais precioso que o homem mais rico ou mais pobre tem, é igual para os dois, é a vida. A vida é um bem comum,
tanto a rico quanto a pobre, indistintamente, para o negro e para o branco, para o índio. Não tem diferença. Para qualquer nação, o bem mais precioso que existe no mundo é a vida. E nós estamos perdendo a vida de várias formas. Neste momento mesmo que nós estamos em crise aí, nesta pandemia, pessoas estão perdendo a vida, a saúde, estão perdendo a sua capacidade mental, psicossomática, estão ficando doentes. Muitos doentes. Mas a palavra de Deus entrando no seu coração, ela vai gerar vida. Amém? Eu conheço pessoas que eu até morro de rir com algumas pessoas que às vezes dentro de casa mesmo, assistindo televisão, pegando no controle dele, ele passa álcool na mão. Ele não foi em lugar nenhum, não tocou em lugar nenhum, não tem sintoma nenhum do vírus dentro da casa dele, mas a todo momento ele passa álcool na mão. A cabeça foi martelada, bombardeada. Amém? E ele fica inseguro. Mas o Salmo 112, meu querido, minha querida, diz assim que aqueles que estão em Deus, eles não vão temer más notícias. Sim, não estou aqui dizendo que o vírus não mata, não. Amém? Se tiver aí alguma dificuldade, ele mata. Matou muitas pessoas, a gente tem noção disso. Mas eu estou dizendo que você precisa encher o seu coração da palavra, porque o salmista diz assim, que se nós partirmos daqui, nós temos segurança de morar no céu com Ele. Então por isso precisamos lembrar do Senhor. Amém? Não temos que esperar vontade para louvar o Senhor. Amém? O adoramos porque Ele mandou. Amém? Ele mandou. Ele nos convocou. Ele nos criou para adorar. Aleluia. Aleluia. Mandou porque não temos que ter vontade de fazer o que Ele ordenou. Porque obediência é isso. É cumprir o que foi ordenado. É assim que Ele ensinou. Então eu estou te chamando, te convidando, mesmo sem vontade. Louve ao Senhor. Adore a esse Deus. Amém? Eu deixo essa prévia aqui. Eu vou cantar mais um hino ao Senhor. Amém? Mais um hino ao Senhor e vou trazer a mensagem até às 6 horas. Em nome de Jesus, mas que Deus possa abençoar a sua vida. Eu gosto desse louvor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua
glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Declare isso. Maravilhoso é te contemplar, oh Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso é poder contemplar o nosso Deus, contemplar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Que é Ele que dá sentido à nossa vida. É Ele que nos guia, né? Nos guia por pastos verdejantes. Quando tudo estiver muito difícil, a gente vai ser guiado pelo Senhor. Deus, em todo momento da história, Ele intervém quando os homens perdem o controle. Em toda a história, o homem perdeu o controle e fez coisas absurdas, né, causando a destruição do próprio ser humano. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sempre entrou com providências. Eu conheço pessoas que dizem que não leem a Bíblia porque a Bíblia é um livro sangrento. Mas em todo tempo, o homem, na sua desobediência, lutando contra Deus. O homem passa uma grande parte da sua vida lutando contra Deus. E muitos só vêm para Deus quando a coisa fica feia, se lembram de um Deus no céu, amém? E como Adão, querem apresentar a sua vida a Deus como querem. Mas abrimos o culto hoje com o Salmo de número 81 que diz: Ah, se o meu povo me escutasse, eu de pronto, amém? Eu de pronto, diz o Senhor, eu não ia demorar em atendê-los, em socorrê-los. Então aqui fica claro para mim que se nós não conseguimos ouvir o Senhor, e é disso que eu quero falar nesta manhã, a nossa dificuldade de ouvir o Senhor atrapalha o nosso relacionamento com Ele. O nosso relacionamento com Deus está baseado nisso. Amém? Então o meu tema hoje, nesta manhã, é esse: base do relacionamento com Deus. E eu podia ler
qualquer texto bíblico, amém? Que me viesse à memória. Mas como Deus tem me ensinado muita coisa, e eu tenho buscado de pronto, amém? A minha preocupação hoje, a minha preocupação e o meu esforço também é eu ouvir a voz de Deus e entender muito bem o que Ele quer falar. Meu esforço e a minha dedicação hoje é para isso. Tudo que eu faço hoje na minha vida está em torno disso, de conseguir ouvir a voz do Senhor. Estou aqui com a minha Bíblia, também não pode faltar, e para poder ler uma palavra com você que vai nos mostrar esse caminho estabelecido, que é a base do nosso relacionamento, da nossa comunhão, que é a base para sermos abençoados, que é a base para transformar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, amém? Para transformar a sua finança, para transformar tudo. Porque a Bíblia, ela é um livro de regra. Então, ela atua em todas as áreas da vida humana. É o livro mais importante que eu já conheci na minha vida. Amém, irmãos? E olha que eu não tenho contato com outros livros muito importantes para dizer, como o pastor Marcelo é um homem importante. Mas não. Mas em todo o tempo, em toda a história, a Bíblia foi atacada, foi usada, foi amada, foi querida, foi desprezada. Amém? Foi usada como motivo para matar pessoas, mas na verdade ela tem que ser usada para dar vida, porque a Bíblia ela traz a respeito daquele que é o dono da vida. Ela fala de Jesus, que doou a sua vida, registrou nos autos da Bíblia tudo o que aconteceu, para que tenhamos vida e vida com abundância. Então, se Deus tem um interesse, é gerar vida em você. Se tivesse só um interesse, seria esse: gerar vida em você, porque Ele é o Deus da vida. Então, para compartilhar essa palavra, eu quero ler a base do relacionamento com Deus. Para mim, foi o que Deus tem falado ao meu coração, é o que Deus tem me ensinado. A base de um relacionamento. Amém? Tem gente que vai pregar que a base do relacionamento com Deus é você ser abençoado. Mas para mim não. Para mim, pastor Marcelo, tenho estudado a palavra, tenho me dedicado ao conhecimento, a conhecer a vontade de Deus pela palavra, e Deus tem me levado, me conduzido, baseado num texto bíblico, porque Jesus ele foi interpelado pelos discípulos a respeito do divórcio. Isso fica marcado no meu coração. Foi interpelado a respeito do divórcio. E quando ele vai responder, ele não simplesmente ele dá uma resposta. Amém? Ele não dá simplesmente uma resposta. Vou pegar o texto aqui, é de Mateus 19. Amém? Ele fala assim, Mateus 19, 4. Eu quero aqui justificar a minha base bíblica para eu falar o que eu estou falando. Ele fala assim, quando pergunta ele, vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram perguntando, uma pergunta que parece simples. Diz assim, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Em nossos dias de hoje, é muito mais lícito do que naquele tempo. Mas, e a lei, ela afirmava, tinha uma lei, tinha uma cláusula na lei que dava essa legalidade. Amém? Mas Jesus, ele não usou o que era legal na lei de Moisés. Ele disse assim, a resposta de Jesus, então respondendo ele,
né? Então, respondendo ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então, eu não vou falar sobre divórcio, não é a minha intenção aqui, mas vou falar o seguinte, que Jesus perguntou: vocês não têm lido? Vocês não têm lido? Vocês não têm pesquisado? Vocês não têm visto o que Deus falou? Vocês não têm olhado para isso? Para o que Deus falou? É o mais importante, irmãos, para nossas vidas. Não é o que eu penso. Amém? O mais importante para nossas vidas não é o que eu penso. Não é o que eu sinto. Mas é o que a Bíblia diz. O mais importante é o que a Bíblia diz. E é isso que nós precisamos dar atenção. O que Deus falou? Qual que é a base do nosso relacionamento com Ele? Não é a base que eu vou estabelecer. Não, não é a base daquilo que eu vou estabelecer. Mas é a base que Deus estabeleceu. E é sobre isso que nós precisamos estabelecer o nosso relacionamento com Deus. É em cima disso que nós precisamos, amém, estabelecer o nosso relacionamento. Então, se eu quero ter um relacionamento com Deus, se você quer ter um relacionamento com Deus, eu vou te fazer a pergunta: não tendes lido o que está escrito? Não tendes lido o que a Bíblia nos ensina a respeito de relacionamento com Deus? Você quer estabelecer um relacionamento com Deus através do teu modo, dos teus pensamentos, das tuas crenças, do que você acredita, ou você quer ter um relacionamento com Deus de verdade? Bom dia, minha irmã Graziela. Amém? Olha, com saudade de você, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Abençoe você e sua família. Então, irmãos, pensa comigo. O modo de nos relacionarmos com Deus já foi estabelecido. Quando Jesus tratou a questão do divórcio, ele disse: não, fica tranquilo. Sobre divórcio, o que Deus estabeleceu está escrito. É vocês que não têm lido. É vocês que não têm feito uma pesquisa para conhecer. Então, é muita invencionice para quem quer servir a Deus. Mas a minha vontade aqui, amém? A minha vontade aqui é estabelecer, em nome de Jesus, um elo, uma base, através da palavra, para que eu e você possamos servir a Deus e termos prazer nisso, porque não é somente sentir prazer, é também gerar prazer em Deus, é fazer aquilo que Deus espera. E eu tenho aprendido muito sobre isso, irmãos. Amém? Se nós temos prazer só nós, não é prazer. Prazer tem que ser para dois. E se nós temos um relacionamento com Deus, também temos que agradá-lo. Então a minha palavra hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, no capítulo 2. Amém? Gênesis, capítulo 2, porque eu tenho que voltar ao princípio. Eu estou aqui já esse ano, né? Nós estamos no 6º ano, e eu viajei no começo, mas quando eu voltei, no mês de março, eu estabeleci no meu coração um novo tempo de busca. Um novo tempo de busca, uma investida diferente para alcançar o Senhor. Então, eu passo a maior parte do meu tempo dentro desse quarto. Né? Dentro desse quarto. Uma hora eu te mostro esse quarto aqui. Dentro desse quarto. Para que Deus possa falar comigo. Para que, deixando as outras coisas, eu possa ter, né, um empenho maior em descobrir. E comecei a ler a Bíblia novamente, lendo. Então tudo que eu preciso saber, Deus me fez começar lá no início de tudo.
e observando o modo que ele estabeleceu. Olha só o modo que Deus estabeleceu, amém? Para toda a humanidade, porque quando se fala de Adão, se fala de toda a humanidade. Quando se fala de Adão e Eva, se fala de toda a humanidade. Porque se Adão não tivesse pecado, né, Eva não tivesse cedido às tentações da serpente, a história seria outra, totalmente diferente. Porque o homem teria permanecido no estado primário, no estado que Deus tinha estabelecido. Mas quando a mulher peca, ela abre a porta para a destruição de toda a humanidade. Então, porque Adão pecou, diz a palavra no livro de Romanos 3, 23, porque Adão pecou e Adão representava toda a humanidade dos dias passados e dos dias de hoje. Adão era um representante, ele era a maior autoridade abaixo de Deus. Quando ele peca, a Bíblia é clara ao dizer, porque todos pecaram. Quem pecou foi Adão. Você não estava lá, você não comeu do fruto. Você nem conhece o fruto do bem e do mal. Mas Adão representava você. Amém? Adão representava você. Por isso que a Bíblia fala, porque todos pecaram em Adão. O comportamento de Adão trouxe pecado para nós. Amém? Mas agora, se nós queremos ter uma vida diferente, porque diz o texto que todos pecaram e colocados para fora foram da presença de Deus. Então toda a humanidade, sem exceção, foram colocadas para fora da presença de Deus. O que representava a presença de Deus? O jardim. O jardim do Éden era onde o homem desfrutava constantemente, todos os dias, aonde Deus se apresentava sem restrição, sem ocultação alguma. O homem podia contemplar a Deus tranquilamente, não era algo somente de sentir a presença, não. Deus ali real, ensinando o homem todos os dias. Adão desfrutou disso. Mas agora, quando Adão quebra esse pacto com Deus, a gente se torna um alvo fragilizado. Mas o que Deus fez? Deus fez uma promessa. Amém, queridos? Deus fez uma promessa. Que a mulher ia ter um filho, a virgem ia gerar, e através desse filho que ia ser gerado, a comunhão ia ser novamente estabelecida. Então, a gente precisa aqui voltar ao princípio para começarmos a aprender qual é a base, como eu vou me relacionar com Deus. Se eu não aprender isso, eu nunca vou conseguir estabelecer um relacionamento com Deus. Amém? Então, a palavra diz assim no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 15. Eu acho muito interessante essa leitura, para a gente poder entender. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então entenda aqui que se Deus colocou o homem no jardim, que ele não estava no jardim, ele estava num outro local. Amém? Estava num outro local, porque Deus colocou ele no jardim. Onde ele estava eu não sei, a Bíblia não vai mostrar isso aqui não. Amém? Pelo menos na leitura que eu fiz, eu não falar que pegou do pó da terra. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, a ordem do relacionamento. Amém? A ordem do relacionamento. Então, para você já começar a entender uma coisa, a base do nosso relacionamento com Deus está baseada na ordem que Ele nos dá. Para termos relacionamento com Deus, a ordem dele, a ordem que Ele estabeleceu, precisa estar em vigor em nossa vida. Deus pega Adão, coloca ele no jardim, mas não sem um mandamento. Adão não estava lá no jardim do Éden para fazer o que ele queria e viver do jeito que ele achava certo. Adão não estava no jardim do Éden para viver do jeito que ele queria. Não. Tinha uma ordem de regra. Estava estabelecido porque a ordem é algo que mantém o bom relacionamento,
o bom comportamento. Imagina relacionamentos que não têm regras, que pode se fazer qualquer coisa, que eu posso entrar na sua casa e pegar o que eu quero e ir embora. Né? Eu me agradei de alguma coisa na sua casa, eu vou lá. Não, irmãos. A regra principal é eu chegar na sua casa e eu bater na porta. E se eu for entrando sem intimidade com você, você vai ficar indignado comigo. Para você ver que até Jesus, isso é uma regra até para Jesus. Jesus, sendo o criador de todas as coisas, ele podia invadir o seu coração e dizer, você vai me servir porque eu sou o dono. Não. Ele te dá o livre-arbítrio, o poder de escolha e de decisão. Para você decidir se você quer ou não estar com ele. Mas a regra não foi tirada. A regra continua. Amém? E quem quer ter relacionamento com Deus precisa acatar essa regra. Essa regra era para o jardim. E ela é válida até hoje. Porque se Jesus for argumentar conosco a respeito da base de relacionamento com ele, ele não vai dizer, ué, mas você não leu? No princípio, que Deus ordenou para Adão? Como Deus estabeleceu que seria o relacionamento dele? A partir de quê? A partir desta ordem. Qual era a ordem, meu irmão? Deus disse para Adão, de toda, é isso mesmo? Estou sem óculos, estou chegando um pouco. Deixa eu só conferir aqui. De toda árvore do jardim comereis livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente. Aqui está a regra. Todas as árvores que existiam, que Deus plantou, você pode ler na relação da criação, do capítulo 1 ao capítulo 2, Deus vem criando todas as coisas, vem criando tudo, montando o jardim, estabelecendo, amém? Árvores frutíferas de todo tipo, toda espécie de bicho. E Adão comia fruto, né? Porque Deus fala de toda árvore. Adão, ele não comia carne, ele comia frutas. Deus falou de toda, não estaria inserido aqui, né? Pode comer de toda a fruta, de todo animal, não. De toda a fruta do jardim você pode comer. Mas o versículo 17, ele diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Está estabelecido as duas regras do relacionamento com Deus. E eu quero falar com você sobre isso. As duas regras. Se não comer, vive. Se não comer, vive. Se comer, morre. Amém? Se obedecer, vive. Se não obedecer, morre. Se receber Jesus como Salvador, a vida muda. Se não receber Jesus, morre. Se receber Jesus como Salvador nos faz filhos de Deus, se não receber Jesus, não é filho de Deus, é criatura de Deus. As pessoas têm mania de achar, eu vou enfatizar muito isso aqui, tem mania de achar, de pensar que todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? Temos que aprender pela regra bíblica. Não é o que eu penso, o que eu acho, porque é bonito e é legal. É a regra bíblica. Lá em João, livro de João, Evangelho de João, estabelece lá quem são os filhos de Deus. Capítulo 1, no versículo 12. Você pode ler que lá está estabelecido quem são os filhos de Deus. Amém? Jesus ele vai dizer quem são os servos de Deus. Porque todo mundo quer ser servo de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus. Sem obedecer à regra. A regra de vida e a regra de morte. Então, João 1,12 diz que para sermos filhos de Deus, amém? Para sermos filhos de Deus, eu preciso receber Jesus como Salvador. É regra para todos. É regra para todos. Não é regra para mim. Não, é regra para todos.
para quem está feliz e para quem está triste, para quem está rico e para quem está pobre, para quem é famoso, reconhecido em toda a terra e para quem é anônimo, para quem mora numa casa muito boa ou para quem está dormindo na rua. A regra é a mesma. Quer ser filho de Deus, recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque para se tornar filho de Deus precisa aceitar Jesus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A única pessoa, irmãos, independente da religião que nós professamos, a única pessoa que pode nos conduzir a Deus é Jesus Cristo. Não tem outro caminho intermediário. As pessoas queriam até montar um caminho mais fácil, um caminho sem exigências, um caminho que não exige mudanças interior, para que pudessem chegar a Deus. Amém? E se coloca aí um monte de padroeiros, né, de caminhos paralelos que eles pensam que levam a Deus. É diferente. Não foi o que Deus estabeleceu que levaria. O engano está aí. A dificuldade do relacionamento do homem com Deus é esse. É que eles entendem que o que eles estabelecem como forma de se aproximar a Deus é que vai prevalecer. Mas nós podemos pegar aqui a nossa Bíblia, eu não vou pegar a minha porque eu sei o que eu estou falando. Você pode pegar a sua Bíblia e conferir se você quiser, se eu estou falando besteira ou se o que eu estou falando tem pertinência. A Bíblia é clara, irmãos. Amém? Entre Deus e o homem só há um mediador. Os outros não são mediadores. Os outros não são mediadores. Entre Deus e o homem só há um mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Paulo diz que não existe outro nome a não ser o nome de Jesus que pode conduzir a Deus. Amém? Não pode. Não existe isso. Né? Eu não quero fazer afronta, não, só quero esclarecer, porque o meu papel é esclarecer. E cada um julgue como bem entender. Amém? Se é assim que é a regra, se você não quer seguir a regra, então você vai julgar como você bem entender. Mas a regra está sendo colocada. Foi colocada para Adão, e quando Adão e Eva quebrou essa regra, eles viveram a consequência da sua quebra de regra. Quando algumas pessoas citam a nossa irmã Maria verdadeiramente a mãe de Jesus. Amém? Não a mãe de Deus, a mãe de Jesus, Jesus humano, Jesus que caminhou pela terra. Amém? 100% homem, 100% Deus. Ela realmente foi a mãe do homem Jesus. Ele veio na terra como homem. Ele sofreu como homem. Ele morreu como homem, porque como Deus, ele não podia morrer, porque se Deus é eterno, como que ele vai morrer? Não, então ele veio como homem. As pessoas, eles imaginam histórias e acreditam nisso, né? Porque em algumas religiões, Jesus até casou, né? Não tem relatos bíblicos que chegaram aos nossos conhecimentos, mas para alguns ele até casou, amém? Alguns quadros pintados aí por artistas, por mentalidade humana, colocam Maria Madalena na ceia. Então vai surgindo alguns absurdos e algumas, amém, que contrariam a fé. Na ocasião lá de João 2, que você pode ler que Jesus é convidado para um casamento, quando acaba o vinho e Maria, a mãe de Jesus, amém, se reporta a ele e diz que o vinho acabou e que ele vai fazer lá o milagre da água em vinho. Ela diz para ele assim: o vinho acabou. Ele pergunta: mulher, o que tenho eu contigo? Né? Mas aí ela não dá ordem, Maria não dá ordem a Jesus.
Pelo contrário, ela dá ordem aos servos, dizendo: ouça tudo que ele disser e faça tudo conforme ele mandar. Então, se Maria pudesse estar aqui conosco hoje, elas vão dizer, ela iria dizer para você, meu irmão católico, o seguinte: oh, acorda, eu não estabeleço regra. Quem estabelece regra é ele. Quem muda a vida é ele. O Pai enviou ele. Eu sou serva do Senhor. Eu sou serva como você. Eu também faço o que Deus mandou. Então é isso. Ela não está num pé de igualdade. Ela não é deusa. Ela é ser humano. Ela não é mais virgem. Ela era virgem até o momento de dar à luz. Ela era uma jovem noiva que se casou e teve filhos. José, a Bíblia fala que ele queria deixá-la. Né? José queria deixá-la secretamente, porque se sentiu traído, se sentiu enganado, se sentiu, né, apunhalado pelas costas, porque Maria sai da sua terra para ir visitar uma prima e ficou 3 meses longe. 3 meses longe. E quando voltou grávida. José falou: é ruim, tô fora, vou criar filho dos outros? Eu não. Entendeu, irmãos? Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus apareceu para ele em sonhos e falou: José, não temas a receber Maria como sua esposa, porque ela não te traiu. O que está nela é fruto do Espírito Santo. Homem de fé, José, porque ele acreditou nisso e levou o seu casamento adiante. E Maria teve mais filhos. Então ela não é virgem, ela foi virgem até dar à luz a Jesus. Amém? Como que uma mulher consegue dar à luz e continuar virgem? Né, irmãos? Então é loucura demais acreditar em algumas coisas. Amém? É loucura demais. Ela fez cesariana? Amém? Não estou aqui debochando, eu estou aqui sendo sincero. Para ela continuar virgem, ela teria que, né? Porque a concepção foi de modo milagroso, mas o nascimento foi de parto normal. Então, no momento que ela deu à luz, ela ia deixar de ser virgem. Amém, Angélica? Graça e paz, minha irmã. Deus abençoe sua vida, viu? Bom trabalho para você. Deus abençoe o seu dia. Então, irmãos, o que está acontecendo é que nós não estamos acatando as normas estabelecidas por Deus. E eu vou dizer mais uma vez, Deus disse: ah, se o meu povo me escutasse. Mas se você hoje começar aí a seguir, a estabelecer na sua vida as regras que Deus tem colocado para você, se você começar aí a olhar, a estabelecer que quem segue a ordem permanece e quem sai da ordem é colocado para fora, você vai começar a avaliar algumas coisas na sua vida, você vai começar a observar algumas coisas na sua vida e vai perceber que estão fora da vontade de Deus. Amém? Então a base do relacionamento com Deus é a ordem que Ele estabeleceu. É o que Deus falou que vai prevalecer. Para você ver que nem Jesus, amém, ousou em mudar o que estava escrito. Quando ele foi interpelado a respeito do divórcio, ele disse: mas o que está escrito? O que Deus estabeleceu? Como Deus colocou que isso funciona? Amém? Então, nós precisamos aprender isso. O que está escrito? O que Deus estabeleceu? Amém? Como que Deus colocou que vai ser o nosso relacionamento com Ele? Então, a primeira norma aqui que eu coloco para você, se você realmente quer ter um relacionamento com Deus, você precisa dar o primeiro passo. Amém? E qual é o primeiro passo? Começar a observar qual é a ordem que Deus tem nos dado. Qual é a ordem que Deus estabeleceu? Senão não tem relacionamento, irmãos. Senão não tem relacionamento. Se o homem não obedecer a Deus, não obedecer a palavra, não tem relacionamento. Amém? Não tem relacionamento. Amém? Se nós não conseguirmos estabelecer as normas. Você pode pegar uma família e colocar com tudo que ela precisa dentro de casa.
Mas se alguém nesta família começar a quebrar as regras, a quebrar as normas, a família se acaba. Se acaba. Se começar, a Bíblia ensina o seguinte para a família. Qual que é a regra para a família? A regra para um homem, para uma mulher e para um filho. Qual que é a regra que Deus estabeleceu? Que a Bíblia estabelece para o bem-estar da sua família. E se você não fizer isso, você pode ligar para quem você quiser. Amém? A sua família não vai funcionar. A regra estabelecida para a família é que o marido, ele é o cabeça da casa e ele deve amar a sua esposa. Amém? Então eu deixo bem claro sempre isso. Amar, eu, pastor Marcelo, não entendo o que é sentimento. Não entendo o que é sentimento porque se for amar pelo coração somente, a gente vai fazer muita besteira. Porque o coração, ele é enganoso. Né? E o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, é ser humano e faz coisas que o outro não gosta. E quando se faz coisas que a gente não gosta, a gente num instante deixa de amar. Amém? Porque já quer causar algum dano. E quem causa dano não ama. No momento que eu causo dano, eu não amo. Então não adianta eu falar que amo se eu estou com vontade de matar alguém. Então Deus fala, né? Parece que eu vejo Deus falando, meu marido, as esposas vão te chatear, vão te fazer raiva. Amém? Vão te fazer raiva. Mas você deve amá-la. Nunca alimente o desejo de fazer mal a ela. Amém? E o que é que a Bíblia diz para as esposas? Se você quer ter um casamento feliz, eu estou dando a ordem estabelecida por Deus. Esposas, respeitem os seus maridos. A mesma coisa, eles vão te fazer raiva. Você vai ter sentimentos terríveis a respeito dele. Mas quem respeita não faz mal. Da mesma forma que quem ama não faz mal. Então, a gente vê que não é sentimento. A gente vê que tanto o amor quanto o respeito são atitudes, são comportamentos, são ações. Amém? É comportamento que eu não ajo segundo o que eu estou sentindo. Eu ajo segundo uma regra estabelecida por Deus para que as coisas possam dar certo. Qual que é a regra do filho? Filho, obedeça ao seu pai e à sua mãe. É mandamento, com promessa. Seu pai e sua mãe vão te fazer raiva, vão te irritar. Amém? Tem até um mandamento que diz: pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, porque um filho irado, ele não me serve. E se um filho estiver irado com os pais, eles não vão servir a Deus. Não vão. A Bíblia é clara. Porque muitos estão fora da palavra. Filhos irados com seus pais. Deixaram o evangelho. Amém? Não por causa de Deus, por causa dos pais. Então nós precisamos, fala Charlinho, precisamos, irmãos, entender essas coisas. Graça e paz, meu irmão. Viu? Deus abençoe o seu dia e a sua família aí. Amém? Dê um glória aí, diga, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então acompanhe meu raciocínio, irmãos. A regra para a família: marido, amar, mesmo com raiva. Mulher, respeitar o marido, mesmo com raiva. E filho, obedecer a esses dois, mesmo com raiva. Porque a regra estabelecida é a norma para o bom relacionamento. É a regra estabelecida para um bom relacionamento. E se eu quero me relacionar com Deus, eu preciso colocar a regra em prática. Conhecer a regra não é suficiente para fazer funcionar. Conhecer a regra não é suficiente para trazer a mudança. A regra precisa ser colocada em prática. Porque enquanto Adão e Eva se manteve sem comer do fruto no jardim do Éden, eles se mantiveram no jardim. Enquanto, irmãos, vontade vai dar toda hora. Toda hora. Quando você chega em casa com esse pé cheio de poeira, cheio de terra,
Você acha que a sua esposa fica feliz? Aquela camisa branca, aquela calça branca que você botou para ir ali e voltou toda preta, toda suja. Ela fala, nossa, como eu amo esse homem, suja a roupa para mim lavar. Não, ela fica com raiva, mas ela lava. Tá entendendo, meu querido? Porque se fosse agir por sentimento, a gente não faria nada um para o outro. A regra é amar o inimigo. Por que amar o inimigo? Porque o inimigo é uma pessoa que eu não quero estar com ele. Mas se eu o amo, eu faço coisas boas para ele. Nós vamos entender isso. É a base do nosso relacionamento com Deus. A base do nosso relacionamento com Deus é eu estar bem com as pessoas. Se eu não estou bem com pessoas, eu não tenho relacionamento com Deus, porque esta é a regra. Se você não amar o teu irmão, a quem você vê, você não pode dizer que ama a Deus, que você nunca viu. É a regra. Então as pessoas acham que amar a Deus é porque eu vou no culto. Eu amo a Deus porque eu dei um prato de comida. Não! Você está odiando pessoas? Você não ama a Deus. Você está andando pelo sentimento de ódio, de raiva pelas pessoas? Você não ama a Deus. Essa é a regra. Não é algo que eu estou inventando. Então, esse é a base. Amém? Eu te dei aqui a base. Eu dei aqui para você a base. Amém? Base do relacionamento com Deus. Gênesis 2:15. Aleluia. E o 16. Deixa eu anotar. Gênesis 2:15 e 16. A base para a vida e para a morte. Para você ser alcançado ou para você ser deixado. Isso vai estabelecer a sua caminhada com Deus. Isso vai estabelecer a sua vida com Deus. Isso vai fazer com que a prosperidade chegue ou você continue nessa vida, amém? Terrível que você está vivendo. É isso, a regra principal. Então hoje eu vou deixar isso para você. Amém, querido? Base com Deus. Base de relacionamento com Deus. Pedidos, ordens, instruções e mandamentos. Regra de relacionamento com Deus. A base de um relacionamento com Deus ainda é a mesma ordem que ele deu para Adão. Ainda é. Não mudou nada. Então, eu falei aqui hoje de algumas coisas para você entender. A base do relacionamento com Deus, a base que funciona é Deus ordena, Deus manda, Deus estabelece, Deus instrui. Amém? Você pode conferir isso aí pela sua Bíblia, como é um estudo, você pode conferir pela sua Bíblia. Salmo 25, 12 e 14, Deus instruindo. Amém? Deus ensinando a fazer escolhas para o seu caminho. Ele diz que o homem que teme a ele, ele vai ensinar o caminho que esse homem deve escolher. Amém? Salmo 119, 4. Está escrito que Deus deixou as suas ordens para que elas fossem cumpridas à risca. Salmo 119, ela nos dá uma referência. Amém? Salmo 119, 4. Ele fala para que serve a Bíblia. A ordem de Deus. Ele deixou para nós cumprirmos, para que nós possamos trazer a realidade, fazer se manifestar, se tornar real, ser eficaz, aquilo que Deus falou. As pessoas só vão saber o que Deus falou quando te vir fazendo. Salmo 74, 17, Salmo 33, 9 e Salmo 16, 7. Confere essas passagens, amém? Sobre ordenar, mandar, estabelecer, instruir e ensinar. E você vai entender o que eu estou falando. O que Deus espera neste relacionamento, irmãos? Não tem relacionamento que você entra nele sem esperar nada. Não tem. Todos que entram em um relacionamento
entram esperando alguma coisa. Você que está afirmando aí uma aliança com alguém, amém? Porque relacionamento é uma aliança, você entra esperando alguma coisa. Você entra, vai se doar? Vai. Mas também tem que ter algo em troca. Porque ninguém quer passar a vida toda só se doando, se doando, se doando, sem receber nada de volta. Então, a relacionamento é baseado em dar e receber. Então não é diferente com Deus. Não é diferente. Amém? A Bíblia diz assim que Pedro perguntou para Jesus. Amém? O que nós vamos ganhar? O que nós vamos ter ao te servir? Ele falou assim, ninguém que deixar pai, mãe, casa, bens materiais por amor de mim, vai ficar sem recompensa. Vai ter 100 vezes mais nessa terra, com lutas, mas vão receber. Amém? E ainda a vida eterna. Quem quer seguir Jesus, não siga eu não. Amém? Não siga eu não. Siga Jesus. Porque é Jesus que nós temos que seguir. Amém? É a Jesus que nós temos que seguir. Eu estou seguindo Jesus. É a Ele que nós temos que seguir. Ele disse, quem quiser me seguir, a regra para quem quer seguir Jesus. É regra. A ordem é, negue-se a si mesmo. Negue as suas vontades. Negue os seus desejos. Negue aos seus sentimentos e tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Tenha o comportamento de acordo com o que está estabelecido. Tenha o comportamento de acordo com o que foi prescrito, com o que foi estabelecido, com a ordem que foi dada. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Faça o que tem que fazer. Amém? Porque botar a cruz no ombro e carregar é algo diário. Amém? É aquilo que você tem que fazer. A minha cruz é o meu marido. Não, a sua cruz não é o seu marido, não. A sua cruz é o comportamento adequado, amém? De você respeitar o seu marido. A minha cruz é a minha esposa. Não. A sua cruz é o comportamento adequado de você amar a sua esposa. Isso é a tua cruz, que você tem que tomar todos os dias e fazer todos os dias. Essa é a ordem para o relacionamento com Deus. Não vai pensar que se você burlar isso aí e querer transformar de modo diferente, que vai funcionar, não. Não funcionou para Adão e não vai funcionar para você. Não funcionou no início, nem no meio e nem no fim. A Bíblia está cheia de passagens mostrando que quando Deus estabeleceu uma regra e o homem não cumpriu, o homem foi destituído daquilo que ele foi levantado para fazer. Amém? Então, como eu estava dizendo, um relacionamento, ele exige dar e receber. Amém? Exige do modo prático da coisa. Amém? Ouvir e responder. Para mim, já antecipando aqui o que eu vou continuar no próximo vídeo, é isso. Relacionamento, a base dele. Amém? É a ordem que foi dada, que vai estabelecer o comportamento de cada um. É a ordem que foi dada, que vai reger o bom funcionamento. A lei é para isso, para reger o bom funcionamento. Não é para todo mundo fazer o que acha certo, o que pensa que é certo, porque aí é sem lei. Se tem lei, se faz como foi estabelecido, faz o combinado. Isso mantém o relacionamento. Então, e espera trocas. Espera trocas. Então você acha que Deus é Deus e não está esperando nada de você. Você acha que Deus é Deus e Ele te botou aqui para você não fazer nada. Você pode fazer o que você quiser, viver do jeito que você quiser, prostituir, beber, pintar o 7, 8, 9, 10, como o número é infinito, eu vou parar aqui no 10, mas é infinito. Fazer tudo que você pensa que você entende que é certo e depois é só orar a Deus. Não, irmão. Deus também tem expectativa a seu respeito. Ah, Deus é onisciente e sabia. E tanto que Ele sabia que Ele te deu condição de você agir por vontade própria. Por vontade própria, você decidir. Mas a Bíblia também é clara e a regra não vai mudar, que a alma que andar em pecado vai morrer. Amém? Vai morrer a alma que andar em pecado.
A alma que anda, o que é pecado? É não cumprir as regras. Pecado é não cumprir as regras. Então está dizendo que a alma que não cumprir as regras vai morrer. Não morre agora não. Amém? Não morre agora, pode morrer de Covid, de bala perdida. Está até matando um pouco essas coisas, ninguém morre de infarto mais, só morre de Covid. Amém? Mas vai morrer. Então eu quero que você entenda isso, meu querido. Amém? Deus está esperando algo de você. Deus espera, deseja que o ouvimos, aprendemos e praticamos o que ele falou. Adão tinha que ouvir, aprender e praticar para ensinar. Quem não pratica não pode ensinar. Quem não pratica não pode ensinar. Porque tem pessoas que querem ensinar, mas não está vivendo o que fala. Não tem compromisso nem com o que fala. Então, se nós queremos ensinar e queremos ser exemplos para outros, a regra é clara. Pratique o que você ouviu. Deus espera isso de você. Amém? Deus está aguardando isso de você. O relacionamento com Deus, ele passa a ter validade. E a validade vitalícia. Eu te mostro na Bíblia. Validade vitalícia. Que quando você começa a praticar o que você ouviu. Amém? Então as 3 regras de ouro para você nesta manhã. E eu vou parar aqui, porque eu continuo na próxima madrugada. Ouvir, aprender e praticar a ordem que Deus deu. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 15, perdão, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Ali está a ordem. Adão tinha função a executar no jardim. Adão tinha compromisso. Adão era um homem que se relacionava com Deus enquanto cumpriu a ordem. O homem, quando para de cumprir a ordem de Deus, ele quebra o seu relacionamento com Deus. Amém? Antes de você sair para bagunça, para beber, para fazer qualquer coisa que você faz que Deus não se agrada, você já quebrou a regra do seu relacionamento com Deus. Você se afastou dele intimamente no seu coração e agora o resultado disso vai ser o seu comportamento. Amém? Fora, mostrando que você não está se relacionando com Deus. Porque quando estamos nos relacionando com Deus, a gente evita tudo que é errado. Porque a Bíblia diz assim, que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, ele evita o caminho mau, aquilo que não agrada a Deus. Então, vou reafirmar isso. Deus espera de você algo. Amém? E o que Deus espera? Que você cumpra a regra que ele estabeleceu. Deus te abençoe. Amém? Tenho dito, eu vou repetir, eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para conduzir você neste ano a um ano de vitória. A nossa palavra profética este ano aqui na Igreja Batista de Acaiaca é ano do governo, mas não é governo humano, é governo de Deus. Amém? E Deus sempre governou através da sua palavra, através das suas ordens. Amém? A minha mãe dizia isso. Casa de Deus tem governo. Então, se a sua vida está sem governo, use a palavra que eu estou ministrando aqui. Amém? Para que Deus possa abençoar você. Comece a observar as regras e as normas que Deus estabeleceu. Eu tenho dito e tenho atestado. Eu até conversava esses dias com o irmão Renan, que é um intercessor aqui da nossa igreja. Falei, Renan, não vai adiantar a gente passar 2000 dias orando, sendo que o nosso comportamento, a gente não consegue colocar em prática as normas estabelecidas por Deus. E eu tenho orado por isso, para que Deus possa revelar, para que Deus possa mostrar para a minha geração aonde nós estamos errando. E eu tenho visto que o maior erro, até postei esses dias, não é deixar de ir ao culto, não é deixar de ler a palavra,
não é falta de oração. Porque até mesmo as pessoas escutam hinos, escutam louvores, escutam pregações. Não é falta disso. Até que nisso a nossa geração está bem abastarda. Mas está faltando cumprir a regra. E é disso que eu vou falar essa semana. Amém? Vou falar essa semana a base de relacionamento com Deus. E que você possa começar a acertar a sua base. Amém? Quem lembra aí, está me ouvindo, que lembrar do milagre de Eli? A primeira coisa que ele fez foi consertar o altar. Consertar a base do altar. Para que pudesse haver milagre. Para que pudesse acontecer um milagre. Ele consertou a base do altar. Vamos consertar a base do nosso relacionamento com Deus. Eu quero afirmar que Deus espera algo de você da mesma forma que você espera algo dele. Amém? Você espera ser abençoado. Deus espera que você obedeça. Que Deus te abençoe. Amém, querido? Se quiser me ligar, manda uma mensagem no Message. Amém? Manda uma mensagem no Message. Porque que acontece? Eu não consigo, geralmente eu não atendo telefone que eu não conheço. Mas o meu telefone é o mesmo do Zap. Se você quiser falar comigo, amém? Você pode usar o meu telefone e mandar uma mensagem no Zap que eu falo com você. Mas se você não mandar essa mensagem, eu não vou atender, só para atender. Amém? Porque muitos números aí ficam ligando e às vezes eu paro o que eu estou fazendo para poder atender e é claro, é o telefone de São Paulo que você atende aí e não fala nada. Então se você quiser falar comigo, o meu telefone é 31 98224 4322. Você pode me ligar, mande uma mensagem no Zap ou no Message. Se precisar de oração, eu oro por você, te explico o que você precisar entender para que a sua vida verdadeiramente possa mudar. Amém? Possa mudar. Aliança com Deus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu dou graças ao Senhor nesta manhã. Ó Pai, que o Senhor, através da Tua palavra, possa nos dirigir. Deus, que o nosso coração, a nossa mente, possa ser iluminada pela Tua palavra, Senhor. Como foi dito aqui hoje, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Deus, que possamos fazer uso dessa lâmpada, dessa luz, para chegar ao lugar determinado, para que possamos alcançar, ó Pai, um novo tempo em nossas vidas. Que venhamos deixar de andar nas trevas, ó Pai, nas trevas da falta de conhecimento, nas trevas da falta do entendimento, na falta de compreensão. Deus, peço ao Senhor que venha iluminar o coração dessas pessoas que estão me ouvindo. Ó Pai, que o Senhor venha dar entendimento e compreensão da Tua vontade, daquilo que te agrada, para que o Teu filho possa saber, a Tua filha possa compreender o que fazer, como agir. Ó Pai, e entendendo que não cumprir a ordem é deixar de ser abençoado. Ó Pai, não cumprir a ordem é deixar de ser ouvido. Não cumprir a ordem, ó Pai, é a mesma coisa que dizer não quero ser atendido. Ó Pai, porque esta é a regra que o Senhor estabeleceu para o nosso relacionamento com o Senhor. Eu estou aqui buscando, através da Tua palavra, estabelecer, ó Pai Celestial, uma aliança entre nós e o Senhor. Ó Pai, eu creio que este ano ainda, ó Pai, nós vamos poder clamar ao Senhor e sermos atendidos, porque o Senhor vai olhar e vai ver pessoas fazendo a Tua vontade. Mas ainda assim, a Tua palavra diz para nós orarmos, e eu quero orar, apresentando essas pessoas nas Tuas mãos, pedindo pelas causas e necessidade delas. Pai, que a primeira causa, ó Pai, seja atendida, esse vazio do coração, ó Pai, essa ansiedade, essa enfermidade que tem atacado a alma e tem se refletido no corpo. Ó Pai, que seja qual for a necessidade do Teu filho. Ó Pai, eu oro a Ti, ó Pai Celestial, e creio que também quando, ó Pai, a Tua vontade for achada em mim, eu vou orar por eles e eles vão ser socorridos. Ó Pai, eles vão ser atendidos. Por isso tenho colocado a minha vida diante do Teu altar. Ó Pai, não adianta ter 1 milhão de pessoas me ouvindo, se o mais importante não me ouve. Ó Pai, não adianta eu fazer, ó Pai, sacrifício para um monte de gente. Ó Pai, se eu não me sacrifico para o Senhor. Ó Deus, então eu sou o sacrifício vivo no Teu altar, para que quando eu orar, o Senhor possa me ouvir e abençoar a vida das pessoas. Eu oro por cada um que ouvir essa mensagem. Eu oro por cada família e peço que a Tua provisão, ó Pai, o suprimento de necessidades esteja em cada lar.
ó Pai, que o demônio, o diabo, que tem causado confusão, ó Pai, Satanás que tem se levantado, ó Deus, para destruir essa família, ó Pai, usando palavras na boca deles, usando os sentimentos deles, ó Pai, eu repreendo a toda a força, ó Pai, das trevas, e que o Espírito Santo, ó Deus, possa fazer morada em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, meu Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Que você, ao ouvir, né, o final desse vídeo, eu vou repetir o que eu falei no começo. Compartilhe, curta aí, amém? Para que possa abençoar vidas, porque esse é o meu desejo, é o que eu quero fazer. Até a próxima madrugada, um abração, um beijão no coração de vocês.